Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, tanto que se poderia dizer relativamente a este tema, a começar logo pelo conceito da aberração da linha circular e o que ela representa de negativo para a mobilidade na cidade de Lisboa. A total ausência de estratégia na definição de estratégias de mobilidade, a continuar a vetar toda a zona ocidental da cidade de Lisboa em troco de um alegado aumento da capacidade de redistribuição junto da zona central da cidade, inevitavelmente o caos que isso vai representar, as soluções verdadeiramente inacreditáveis, inconcebíveis e verdadeiramente inaceitáveis que levou, por exemplo, a que em Campo de Ourique tivéssemos uma saída do metropolitano diretamente na Praça Central, ou que víssemos na zona de Alcântara, bairro de Alcântara, freguesia de Estrela, uma situação também ela completamente inaceitável, de um viaduto que vai atravessar o Vale de Alcântara, criando ali um fenómeno de agressão urbana que vai constantemente produzir ruído, vibrações, destruir a qualidade de vida daquela zona. Mas mais extraordinário, vamos ter um momento tipo Disneylândia, em que o metropolitano vai atravessar um edifício, pasme-se, um edifício, para que possa depois manter a inclinação e atingir a cota desejável para a estação, essa sim, do lado da freguesia de Alcântara. A total ausência de visão estratégica no que diz respeito àquilo que foi a expansão da linha de metropolitano da cidade de Lisboa conduziu-nos a esta meia condição, que é esta ideia que foi por muitos proposta, inclusivamente até do novo Executivo Municipal, e que parecia ter sido aceite pelo metropolitano e pelo Governo, que é esta ideia de minimizar o impacto negativo que a linha circular iria ter, que contraria aquela que é a sua primeira ambição, porque se aqueles que vêm de fora de Lisboa e viam o metropolitano como uma forma de chegar mais cedo e mais rápido ao centro da cidade, fazer um transbordo no Lumiar, como todos deverão calcular, vai obviamente aumentar o tempo de deslocação entre as pessoas que fazem este movimento pendular para o centro da cidade, quebrando aquela que é a principal missão do metropolitano de Lisboa, que é o bom serviço público. E, portanto, ao fazê-lo, estamos a empurrar essas pessoas para uma alternativa rodoviária. Substituir a utilização do metropolitano pela utilização da viatura automóvel, porque já passou a concorrer em termos de tempos de chegada ao centro da cidade. Vinha à medida do laço procurar mitigar essa insuficiência, permitindo que não existisse esse transbordo e, dessa forma, evitar essa derrocada na utilização do metropolitano por parte daqueles que de fora da cidade pretendem entrar. E reparem, com o primeiro grande objetivo de todos, que era reduzir os atuais cerca de 400 mil viaturas a entrar todos os dias na cidade de Lisboa. Muito provavelmente iríamos ter exatamente o oposto. Algo que, convenhamos, não nos surpreende na gestão socialista, porque se todos estão bem recordados, o grande objetivo das profundas alterações do Marquês de Pombal e na Avenida da Liberdade era a redução da poluição do ar naquela zona, e o resultado qual foi? Conforme na altura sempre alertámos, hoje é pior do que era. Esta visão socialista que tem teimado em destruir o bom serviço público ao longo destes últimos 10 anos na cidade, só conto os 10, estou a ser generoso porque são 14, foram 14, graças a Deus já terminou, mas sobretudo com o beneplácito de um governo que desde 2015 tem procurado potenciar estes desastres de intervenção e planeamento urbano, não nos merece a nós outra reflexão, e sobretudo agora perante esta enorme contradição do nem o laço se calhar vai existir, nos perguntarmos a nós, mas afinal, porque é que o Estado interfere na gestão da cidade e não deixa para a cidade o seu bom serviço público e a sua boa gestão do seu ordenamento do território? Porque, em bom rigor, à esquerda continua-se a querer praticar o centralismo contra o qual lutamos desde o 25 de Abril. E esta visão, que continua a atentar contra a qualidade de vida dos que cá vivem
e continuar a prejudicar aqueles que cá querem vir trabalhar sem prejudicar os que cá vivem, continuará a ser certamente um mecanismo de apropriação para uma luta que se calhar alguns querem, da qual alguns querem beneficiar eleitoralmente. E por isso a posição do PSD tem que ser muito clara nestas matérias. Éramos contra a circular, não somos grandes fãs do laço, mas é melhor do que a circular, porque quando confrontados com factos consumados, procuramos mitigar o que pior existia. Mas convenhamos, o que se passa em Campo de Ourique e o que se passa no bairro de Alcântara, na freguesia da Estrela, continua a ser uma enormidade. E isto o PSD não aceita, e esta posição que tem que ficar aqui clara. E aproveitando este documento que a Iniciativa Liberal aqui hoje nos traz, que fique muito claro. Não podemos continuar a prejudicar as populações fora de Lisboa, sem dúvida, porque sempre que as prejudicarmos, vamos inevitavelmente prejudicar aquelas populações dentro do Conselho de Lisboa que esperam de nós soluções para evitar este tipo de atropelos. E por isso é que temos sentido dificuldades com as populações, tanto em Alcântara, mas sobretudo no bairro de Alcântara, na freguesia de Estrela, como também em Campo de Ourique e como também no Lumiar. E são estas situações contra as quais nós sempre estaremos ao lado daqueles que têm uma visão muito clara, porque são eles que lá moram e são eles que percebem o que é que vai acontecer. Porque o que esperam de nós é que expliquemos em determinado momento qual é o benefício que um prejuízo momentâneo pode trazer para o todo. E a verdade é que aquilo que nos confrontamos hoje em dia é a impossibilidade de nos dirigirmos a essas comunidades e dizer há um benefício. Não há. Não há benefício nenhum. Portanto, que fique muito clara esta posição que o PSD tem sobre esta matéria. Víamos no laço uma oportunidade de mitigar os disparates que a linha circular poderia trazer, com enormes dificuldades operacionais que reconhecemos, mas sempre mitigando esse enorme disparate. E agora estamos na dúvida, porque o Governo hesita. É que parece que há uns no Governo que defendem o laço e há outros que dizem não, isto vai continuar a ser uma linha circular. E, portanto, eu diria que o expoente máximo do ridículo, que eu acho que se calhar nem vai acontecer, porque as pessoas, apesar de tudo, têm bom senso, é ter um Ministério a apresentar cartazes de uma solução e outro Ministério a apresentar os cartazes da outra solução. Não queremos ver isso, não queremos gastar assim o dinheiro do erário público.